Olá a todos, bem-vindos. Nesta aula vamos aprender a definir lugares geométricos usando o produto escalar. Vou supor que quem está a ver este vídeo já sabe calcular o produto escalar de vetores. É essencial para poderem perceber o que vamos falar nesta aula. No caso de não saberem calcular o produto escalar de vetores, há um vídeo sobre o produto de vetores no canal, recomendo que o vejam e só depois venham ver este vídeo. Dito isto, vamos então à matéria que vos quero apresentar. E então, o primeiro lugar geométrico que vos vou falar, como é que se pode definir usando o produto escalar, é a circunferência de diâmetro AB. Mas, primeiro, antes de falarmos de como é que podem definir a circunferência, vamos fazer aqui umas pequenas revisões de matéria do nono ano, que é a relação entre os ângulos inscritos e os arcos. Então, se eu tiver uma circunferência e marcar um ângulo a partir do centro da circunferência, este ângulo chama-se um ângulo ao centro. Vamos supor que a amplitude deste ângulo era de 40 graus, só a título de exemplo. Os dois lados que formam o ângulo vão intersetar a circunferência em dois pontos diferentes. O bocadinho da circunferência que fica entre esses dois pontos chama-se o arco. E o arco da circunferência pode ser medido em graus e tem uma amplitude igual ao ângulo ao centro correspondente. Portanto, neste caso, o ângulo ao centro era de 40 graus, o arco também era de 40 graus. Se eu agora marcar um ângulo em cima da circunferência, com o vértice em cima da circunferência, como este que estou aqui a tentar desenhar, este ângulo chama-se um ângulo inscrito. E o ângulo inscrito está relacionado com o arco que lhe corresponde, embora não tenha a mesma medida. O ângulo inscrito é sempre metade do arco que lhe corresponde. E é importante que não importa onde é que o ângulo inscrito está desenhado, só importa qual é que é o seu arco, e então ele vai ter sempre metade da amplitude do arco correspondente. Então aqui também seriam 20 graus, por exemplo. Dito isto, vamos então ver como é que podemos usar o produto escalar para definir uma circunferência de diâmetro AB. E então a ideia fundamental por trás de definirmos a circunferência de diâmetro AB usando o produto escalar é que justamente se eu tiver uma circunferência de diâmetro AB, se eu tiver um ponto P qualquer de coordenadas desconhecidas x, y, onde quer que o ponto P esteja em cima da circunferência, desde que esteja em cima da circunferência, o arco que lhe corresponde vai ser sempre de exatamente meia circunferência. E meia circunferência são 180 graus. Então isto vai fazer com que o ângulo em P, que é um ângulo inscrito, seja exatamente metade dos 180 graus do arco e, portanto, vai ser um ângulo reto, onde quer que esteja o ponto P. Quer dizer que se eu marcasse antes um ponto P neste outro sítio, continuaria o ângulo APB a ser reto. Para vos mostrar isto melhor, eu vou-vos agora mostrar uma pequena animação. Então, imaginem, eu tenho aqui um ponto P. Se eu o meter em cima da circunferência, por exemplo aqui, o ângulo que ele forma é de 90 graus. Até se eu mudar aqui um bocadinho a animação para forçar que o ponto P esteja mesmo em cima da circunferência, podem ver que não importa onde é que ele está na circunferência, o ângulo é sempre de 90 graus.
Mas se eu o mover fora, dentro da circunferência ou fora, mas sem estar em cima da circunferência, o ângulo já não é de 90. Até se repararem, se estiver dentro, o ângulo é maior do que 90 e se estiver fora, o ângulo é mais pequeno do que 90. Mas o ângulo só é 90 quando está em cima da circunferência. Quer dizer que só vai ser verdade que o ângulo seja reto se o ponto P estiver em cima da circunferência. Voltando à nossa matéria teórica, então, se só é verdade que o ângulo é reto quando o ponto P está em cima da circunferência, então esta condição, o produto dos vetores AP vezes BP igual a 0, só é verdade se o ponto P estiver em cima da circunferência, porque vamos recordar, o produto de dois vetores só dava 0 quando os dois vetores formavam um ângulo reto. Então, esta condição é verdadeira para todos os pontos da circunferência e apenas para os pontos da circunferência. E é por isso que ela vai definir a circunferência. Então, vamos agora ver um problema para tentarmos ver este conceito teórico aplicado na prática. E então o problema vai ser este. Usando a definição de produto escalar, escreve a equação da circunferência de diâmetro AB, sendo A 5 menos 2 e B 1 4. Então, primeiro que tudo, neste tipo de problemas, devemos sempre fazer um desenho exemplificativo. Então, eu tenho aqui um ponto A, tenho um diâmetro, do outro lado do diâmetro está um ponto B, e vai existir um ponto P de coordenadas desconhecidas, x, y, algures em cima do lugar geométrico que eu quero definir. E, então, como nós acabamos de ver, se o AB é um diâmetro, de certeza que o ângulo em P é reto. Isto quer dizer que os vetores AP e BP são perpendiculares e esta condição é verdadeira para todos os pontos da circunferência e apenas para os pontos da circunferência. Então, primeira coisa, agora vamos calcular estes vetores. Portanto, o vetor AP é P menos A, que vai ser xy, vamos lembrar-nos, o ponto P era o tal ponto de coordenadas desconhecidas xy, menos as coordenadas do A, 5 menos 2, que vai ficar x menos 5, y mais 2. O vetor BP, portanto, P menos B, vai ser xy menos 1, 4. E, portanto, vai ter de coordenadas o vetor BP, x menos 1, y menos 4. E agora, podemos ir fazer o produto entre os dois vetores. E então, AP vezes BP é igual a 0, a condição que define a circunferência, vai ficar x menos 5, y mais 2, as coordenadas do vetor AP, vezes, agora o vetor BP, x menos 1, y menos 4, este produto dá 0. Agora vamos mesmo calcular o produto entre os vetores, portanto, primeira coordenada do primeiro vetor vezes a primeira coordenada do segundo vetor, mais segunda coordenada do primeiro vetor vezes segunda coordenada do segundo vetor. E agora vamos fazer aqui as contas. X vezes x, x quadrado, x vezes menos 1, menos 5 vezes o x,
menos 5 vezes o menos 1, mais y vezes y vezes o menos 4, 2 vezes y e 2 vezes menos 4. Podemos agora simplificar, junto estes dois x's. Vou já primeiro juntar os y's e juntar o mais 5 com o menos 8, que vai dar menos 3. Então, esta já é uma condição que define a circunferência. Poderíamos acabar o problema aqui. Se nós lermos o enunciado, nada nos pede para fazermos mais nada. Só nos pediram para escrevermos uma equação da circunferência e ela já está. Se, porventura, nós olharmos para esta equação e precisássemos de ler o centro e o raio, da maneira que ela está escrita, não era possível. Precisávamos de, agora, reescrever a equação na forma que vocês aprenderam no 10º ano. Vamos recordar que era x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Para podermos conseguir ler quais são as coordenadas do centro e qual é que é o raio. Como é que podemos passar do que está escrito ali em cima para o que está aqui em baixo? Completando os casos notáveis. Então, vamos cá ver como é que isso se faz. Basicamente, eu vou aqui olhar para duas parcelas. Eu vou olhar para os termos com x e também depois vou olhar para os termos com y. E o que vou fazer vai ser o seguinte. Nos termos com x, portanto isto vai ser aqui uma conta à parte, eu vou pensar que x ao quadrado menos 6x tem de ser o resultado dos dois primeiros termos de um caso notável qualquer. Que vamos recordar, quando temos um a mais b ao quadrado, dá a ao quadrado mais 2ab mais b quadrado. Então, se eu tenho aqui um resultado que é o x quadrado, é porque o primeiro número que estava aqui dentro do caso notável era um x. E depois, se eu tenho aqui um menos 6x, é porque esta parcela do 2ab deu este menos 6x, o dobro do primeiro pelo segundo. Isto quer dizer que, obrigatoriamente, o segundo número que estava aqui no caso notável tinha de ser um 3, para o dobro do primeiro pelo segundo dar um menos 6x. Só que agora, o caso notável não tem só estas duas parcelas, também vai ter o quadrado do menos 3, que vai dar mais 9. E este mais 9, eu estou aqui a desenhá-lo a verde, porque ele não está na equação da circunferência que eu tinha lá escrito anteriormente. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos chegar aqui à equação da circunferência. Portanto, nós tínhamos esta expressão aqui. Eu estou a deixar algum espaço propositadamente. Vou passar o 3 para o lado de lá. E agora, para completar o caso notável, eu precisava de pôr aqui um 9. Então, eu vou mesmo somar um 9 aqui, mas a equação não está equivalente. Então, para compensar, também vou somar um 9 do outro lado. E agora, como somei um 9 de cada lado, a equação continua equivalente, porque fiz a mesma coisa aos dois lados da equação. Vamos usar a mesma lógica agora para a parte verde, para o caso notável em y. E vamos pensar que y ao quadrado menos 2y vinha de um qualquer caso notável em que, se tenho um y ao quadrado, tinha que ter um y, e depois tenho aqui um menos 2y, o segundo número tinha que ser um menos 1 para o dobro do primeiro pelo segundo, ser um menos 2y. E então, agora, y ao quadrado menos 2y, falta-nos, no caso notável, 1 mais 1. E então, nós vamos aqui e somamos mais 1 dos dois lados do caso notável. E porquê é que fizemos isto? É que agora estes três termos podem se juntar e são a mesma coisa que termos justamente o caso notável, x menos 3 ao quadrado. Agora, estes outros três termos
são o mesmo que termos y menos 1 ao quadrado. E do lado direito a conta dá o que der, neste caso dá 13. E então esta circunferência tem centro 3, 1 e raio raiz de 13. E já definimos a circunferência completamente usando o produto escalar e descobrimos as características mais importantes, que são o centro e o raio. O segundo lugar geométrico que vamos aprender a fazer usando o produto escalar é a reta tangente à circunferência de centro C no ponto T. Então vamos aqui pôr um desenho primeiro para perceberem do que eu estou a falar. E temos uma circunferência que tem centro num ponto C. Há uma reta que é tangente à circunferência, toca na circunferência no ponto T, o ponto de tangência, e o ponto P é um ponto de coordenadas x, y desconhecidas em cima da reta. Vamos só recordar que nós sabíamos que este ângulo tinha de ser reto, porque, isto é matéria do 9º ano, quando uma reta era tangente a uma circunferência num dado ponto, o raio que unia o centro ao ponto de tangência era perpendicular à reta tangente. Agora, então, isto quer dizer que os vetores CT e TP são perpendiculares se e só se o ponto P estiver em cima da circunferência. Para percebermos isso, vamos ver mais uma vez uma pequena animação. Então, vejam aqui, tenho uma circunferência, uma reta tangente no ponto T, e se eu mexer o ponto P para um sítio qualquer em cima da reta, o ângulo continua sempre a ser 90 graus. Mas se eu agora pegar num ponto P tal que eu posso mexer para fora da reta, o ângulo deixa de ser de 90 graus. E o ângulo só é de 90 graus se eu voltar a pôr o ponto P algures em cima da reta. Vou aqui, por exemplo, ou cá mais para cima, mas se estiver fora da reta, o ângulo não é de 90 graus. Então, isto quer dizer que estes vetores TC e TP só são perpendiculares se o ponto P estiver em cima da reta. Quer dizer que a condição TC vezes TP igual a 0, que no fundo indica que estes dois vetores são perpendiculares, porque só aí é que o produto dá 0, esta condição só é verdadeira para os pontos P de coordenadas x, y que estão em cima da reta tangente. E então, esta condição vai definir a reta tangente. E então, vamos agora fazer um problema para aplicarmos esta matéria. O problema vai ser este. Usando a definição de produto escalar, escreve a equação da reta tangente à circunferência de centro T2 no ponto 4, 6. Então, vamos aqui só mais uma vez fazer o nosso esquema. Portanto, nós estávamos a dizer, ok, temos uma posição mais ou menos assim, centro em C, ponto tangente T, ponto P de coordenadas x, y. Então, como a nossa condição era TC vezes TP igual a 0, primeiro que tudo, temos que ir descobrir os vetores. Então, o vetor TC é igual a C menos T, que é 7, 2 menos 4, 6, que vai ter de coordenadas 3 menos 4. Já o vetor TP, que é P menos T, vai ser XY menos 4, 6, que vai ser x menos 4, y menos 6. Agora vamos fazer o produto.
TC vezes TP igual a 0. E então o vetor 3, 4 vezes o vetor x menos 4, y menos 6 igual a 0. Vamos ter 3x menos 12, primeira coordenada do TC vezes a primeira do TP, mais, agora as segundas coordenadas, o 4 vezes o y menos 6, que vai dar 4y menos 24, igual a 0. Isto já é uma equação da reta tangente, mas o que é que podemos fazer? Como estamos no plano, é costume primeiro simplificar e depois isolarmos o y para termos isto tem que estar mal, tem que ter aqui um erro qualquer. Deixem cá ver. Esta coordenada estava errada. 3 menos 4. Portanto, aqui era 3 menos 4. Quer dizer que o menos 4 vezes o y menos 6 tem aqui os sinais errados. Aqui fica menos, aqui fica mais. E então, aqui dava menos. E o menos 12 mais 24 dá mais 12. Igual a 0. Então, primeiro simplificamos. E depois, é costume isolarmos o y para conseguirmos escrever a equação na forma da equação reduzida da reta. Portanto, divido os dois lados por menos 4, ficar com menos 3x sobre menos 4, menos 12 sobre menos 4, e portanto isto pode ser simplificado para y igual a 3 quartos de x mais 3. E é esta a equação da reta tangente à circunferência nos pontos tangente à circunferência de centro de 7, 2 no ponto 4, 6. A equação y igual a 3 quartos de x mais 3. O terceiro lugar geométrico que vamos aprender a definir usando o produto escalar vai ser a mediatriz de AB. Portanto, recordando, uma mediatriz de um segmento AB é uma linha em que todos os pontos em cima dessa linha estão à mesma distância do ponto A e do ponto B. Isto pode ser um bocadinho enganadora, porque quando eu digo que estão todos à mesma distância, quer dizer que se medirem para cada ponto a distância ao A e ao B, dá o mesmo. Mas se eu pegar num segundo ponto e medir, não vai dar o mesmo número do que na primeira medição, vai dar a mesma distância desse novo ponto, quer ao A, quer ao B. Isto é a característica que define a mediatriz, mas nós não vamos defini-la a partir desta característica. Para o produto escalar, nós vamos notar que, primeiro, o ponto médio de AB pertence à própria mediatriz, porque está à mesma distância de A e de B. E que a própria mediatriz é perpendicular ao segmento AB. E então, se o ponto P estiver em cima da mediatriz, os vetores AB e MP vão ser perpendiculares. E só se o ponto P estiver em cima da mediatriz. Mais uma vez, vamos ver uma animação sobre o assunto. E então, tenho aqui dois pontos A e B, o segmento AB está tracejado, e tenho aqui um ponto P em cima da mediatriz. E justamente, se eu mexer o ponto P para qualquer sítio em cima da mediatriz, o ângulo que o vetor MP faz com o vetor AB é sempre de 90 graus. Mas, se eu agora for buscar um ponto P ao qual eu permito
que se mova para fora da reta. Quando ele está fora da reta, o ângulo não é de 90 e só volta a ser de 90 quando o ponto está em cima da reta. E, portanto, só é verdade que os vetores AB e MP sejam perpendiculares quando o ponto P está em cima da reta. Isto quer então dizer que a condição AB vezes MP é verdadeira para todos os pontos da reta da mediatriz da AB e só para os pontos que pertencem a essa reta. Então, vamos agora fazer um exercício para aplicarmos esta matéria. E o exercício vai ser este. Usando a definição de produto escalar, escreve a equação da mediatriz de AB sendo A 3 menos 4 e B 7, 2. Portanto, mais uma vez, metendo aqui o desenho, a condição que nos vai definir a mediatriz vai ser AB vezes MP. Então, igual a 0 já agora. Primeiro preciso descobrir os vetores e para isso até preciso de descobrir primeiro o ponto médio da AB. Então, o ponto médio da AB, recordando, as coordenadas seriam a média das coordenadas do A e do B. Portanto, a coordenada x do ponto médio da AB será x de A mais x de B sobre 2 e a coordenada y será y de A mais y de B sobre 2. Que vamos fazer aqui as contas, então 3 mais 7 sobre 2, a coordenada y, o y do A é menos 4, o y do B é 2, e portanto 3 mais 7 dava 10 sobre 2, que é 5, e menos 4 mais 2 dava menos 2, sobre 2 dá menos 1. Ponto M tem coordenadas 5, menos 1. Agora, o vetor AB, temos ali ainda em cima as coordenadas da A e B, é B menos A, que é 7, 2 menos 3 menos 4. E então, 7 menos 3 dá 4, 2 menos menos 4, fica 2 mais 4, que dá 6. O outro vetor que precisamos é o vetor MP, mas o ponto P só tem coordenadas x, y. E então, o vetor MP é P menos M, que é xy menos 5 menos 1, que dá x menos 5, y, depois menos com menos vai dar mais 1. E já podemos fazer o produto entre os vetores. Então, AB vezes MP igual a 0 é o mesmo que termos o vetor 4, 6 vezes o vetor x menos 5, y mais 1 igual a 0. Fazendo o produto, primeira coordenada do AB vezes a primeira do AP vai dar 4 vezes o x menos 5, mais, agora a segunda coordenada do AB, que é o 6, vezes a segunda coordenada do MP, que é o y mais 1, igual a 0. Vamos simplificar as contas. 4x menos 20, mais 6y mais 6, igual a 0.
Então agora vamos simplificar isto e depois isolar o y. Vamos ter 6y mais 4x, trocando aqui um bocadinho a ordem, e o menos 20 com o 6 vai dar menos 14, igual a 0. Passamos o x para o segundo termo da equação, mudamos-lhe o sinal. E finalmente dividimos os dois lados por 6 e ficamos com y é igual a menos 4 sextos de x mais 14 sextos, onde o y é igual a menos 2 terços de x mais 7 terços. Então esta é a equação da mediatriz de AB. O y igual a menos 2 terços de x mais 7 terços. Vamos agora fazer um problema em que temos que, ao invés de escrever a condição, temos que identificar que condição é que nos deram. Então temos aqui um problema de escolha múltipla, que diz-nos que temos um ponto xy, coordenadas desconhecidas, e queremos saber o que é que esta condição AC vezes CP define. E então, o que é que nós vamos pensar aqui? AC vezes CP igual a 0, quer dizer que há uma perpendicularidade entre vetores. E então, o que é que nós podemos fazer? O ponto P é sempre um ponto desconhecido, mas os pontos A e C hão de ser dois pontos fixos, algures no plano. E então temos que pensar, ok, eu tenho aqui o vetor AC e onde é que o ponto P pode estar de maneira a que este produto seja 0? Ora bem, se eu tenho este vetor com esta direção, o ponto P tem que estar numa direção perpendicular para a linha CP ser perpendicular. Isto não ficou muito bem desenhado, mas acho que também não consigo fazer muito melhor. Vou só tentar uma vez. Saiu melhor. Pronto. O ponto P teria que estar algures aqui. Então, primeiro, a condição que nós estamos a definir tem que ser uma linha. Acabamos de perceber isso. Então, as opções que nos falam em circunferências já estão rejeitadas, não pode ser. Agora, olhando para as duas opções que nos restam, as opções dizem-nos ou a mediatriz da AC ou a reta tangente em C à circunferência de centro em A. Ora bem, esta linha passa em C, não pode ser a mediatriz da AC, porque a mediatriz da AC tinha que passar aqui, algures a meio entre o A e o C. A condição que pode ser verificada é justamente a reta tangente em C à circunferência de centro em A, porque podíamos ter uma coisa assim. Ok, deixa-me desenhar isto um bocadinho melhor. Qualquer coisa assim, mas maior, mais ou menos assim. E cá tínhamos uma reta tangente em C à circunferência de centro em A. Quer dizer que também não era a primeira opção e que a opção correta era a terceira, era a C. Por fim, e para acabar de vos falar sobre o produto escalar, vou-vos só dizer que nós estivemos a falar de como é que podíamos definir uma circunferência, uma reta tangente e uma mediatriz. Porque estávamos no plano, apenas com duas coordenadas, x e y. Nós podemos, apenas acrescentando um z, uma terceira coordenada às contas, definirmos exatamente da mesma maneira uma superfície esférica, portanto, que teria um gráfico assim, superfície esférica, portanto, seria como se os pontos A e B fossem aqui e o ponto P era um ponto algures em cima da superfície esférica. Também podíamos usar o mesmo conhecimento do produto escalar com os lugares geométricos
para também definirmos o plano tangente a uma superfície esférica num dado ponto, se estivermos no espaço, e ainda também para definirmos o plano mediador. Portanto, o plano mediador está para o espaço, assim como a mediatriz está para o plano. Todas estas condições é seguirem exatamente a mesma lógica, só que os vossos vetores vão ter uma terceira coordenada, um z, mas fazem tudo exatamente da mesma maneira, com as mesmas condições. Espero que tenham percebido. Por este vídeo é tudo. Adeus e até à próxima.